Família, a grande farsa, parte 2. Uma vez eu perguntei a um sacerdote do meio religioso como que Adão e Eva tinham sido os primeiros habitantes da Terra e como que se proliferou as pessoas, como que aumentou as pessoas. Até um certo período da Bíblia existe uma justificativa, né? Vamos supor, se Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra, como que se manifestou as outras pessoas? Se Adão e Eva tiveram um filho, como que continuaria? Você vai ver que a história hoje é propiciada por uma nuvem duvidosa no início da criação. Essa nuvem duvidosa permite as dúvidas hoje. E o que há hoje? A própria, não sou eu quero dizer uma coisa. Antes de ficarem bravos comigo, vai ter outro lugar para ficarem bravos. Com vocês mesmos aí. Família, a farsa. O homem não compreende, não leva bem e não vai aceitar o fato de o ovo e a galinha vierem ao mesmo tempo. Para o homem tem que ter uma coisa que veio primeiro. É uma questão quântica. Aqui só fica uma coisa. Não se materializou, não há justificativa coerente no cérebro humano em que um ovo e uma galinha vieram ao mesmo tempo. Tem que ter vindo um primeiro. É aí onde mostra uma falha. Como que existiu as outras civilizações se Adão e Eva foram os primeiros habitantes da Terra? Uma vez eu fiz essa pergunta a um sacerdote, ele teve um pouco de problemas para me responder. Mas ele disse que Adão e Eva era como se fosse uma simbologia apenas, né? De uma forma de... Então, quer dizer, as outras nações, como que surgiu as outras pessoas diferentes? Se Adão e Eva tiveram um filho, para ali, como que ia continuar a civilização? Ok. Isso mostra uma falha no conteúdo bíblico. Mas isso não é novidade. Porque eu já falei no vídeo anterior a esse que a Bíblia é uma fraude. E nós vamos descobrir isso. Tá bom? Nada impede de que a Bíblia continue existindo. Só vamos saber que ela é uma fraude enganosa. Então vamos lá. Tá. Família, a grande fraude. No vídeo passado eu fiz um conteúdo muito grave. Um conteúdo muito grave. Eu falei sobre o sexo entre irmãos. Se eu sentir interesse por uma pessoa da minha família, eu pego e me relaciono com uma pessoa da minha família. Diz aí, o que você tem para dizer para mim? Que é errado, inclusive diante dos conteúdos religiosos. Não é? Mas no início dos tempos tivemos sexo entre irmãos. Eu vou avisar uma coisa aos senhores. Pensem 2 vezes antes de virem me questionar sobre o que eu falo, porque vai ser muito ruim, seja lá para quem for vir questionar. Tá? Eu vou repetir essa coisa. Você viu o conteúdo gravíssimo que eu fiz no vídeo anterior, que eu falo sobre o sexo na família. Perante Deus, isto é permitido. O único problema de eu me relacionar sexualmente na minha família são a conduta civil humana, o respeito mútuo humano, os problemas genéticos que eu posso ter e problemas normais dentro de uma família. O problema é que você vai dizer que não, porque você vai querer inserir um conteúdo bíblico junto, para duplicar o problema e aprisionar. O problema é que
As leis de Deus não influenciam na terra. A Bíblia, ordenando um monte de coisas sobre o homem, é um esquema diabólico de aprisionamento do homem para oportunistas de um mercado religioso. E aí, se você já ficou chateado com o vídeo anterior e você ainda não saiu daqui, do meu canal, eu vou te falar o seguinte. E aí, tá gostando de abrir os selos? Os tais 7 selos? Tá gostando? As leis de Deus não servem na terra. O que há é oportunistas movimentados e ordenados por um sistema satânico mundial. As leis do homem não vigoram no céu, e as leis do céu não vigoram na terra. Eu ia procurar um versículo, mas eu estou na internet que eu não consigo fazer, mas eu lembrei de um versículo que fala sobre isso. O que será ligado no céu será ligado na terra, e o que é ligado na terra será ligado no céu, tá? Outra hora eu falo disso. O que eu quero dizer é o seguinte: se eu roubar e matar, eu vou ser condenado, julgado, espizinhado e sofrer as consequências do homem, das leis do homem. Juntar isso com o sistema bíblico é para dupla escravidão e duplo oportunistas que tem. Tudo isso que eu estou vos falando é por causa daquela separação que eu falei, que eu falo nos meus vídeos. Por isso que eu estou falando essa coisa gravíssima sobre a genética. O fato de eu me envolver com uma relação com uma pessoa da minha família, o único problema que eu vou ter é o problema familiar dentro da minha casa por causa dos conceitos humanos. O que eu quero dizer é o seguinte: terra tem suas leis e as leis do céu não vêm para a terra. Sabe por quê? Porque aconteceu várias coisas aqui. Deus não faz uma lei para ser quebrada. Leis de Deus, o homem segue sem opção de analisar se vai seguir ou não. Então parece que quem vocês dizem que deu livre-arbítrio, não deu. Acontece que eu vou entender você, Senhor, se você sair do meu canal, porque isso é novo, isso não é conhecido, falado, nem visto, nem ouvido, como diz o versículo 1 Coríntios 2:9. Eu vou compreender você. Acontece que esse vídeo vai ficar aqui na internet, a não ser que o YouTube me tire, e isso são as boas novas para os senhores, para este mercado de gado e de oportunistas que tem na terra. Que existe um sistema diabólico que inventou uma história de leis de Deus, incluindo leis de matrimônio, leis de castidade, tudo uma obra diabólica. O que eu quero dizer para ser mais exato? Tudo o que há a partir do haja luz é uma obra satânica. 7 dias de criação chega a ser uma afronta para Deus. Deus faz em 2 segundos 300 milhões de terras e não precisa de 7 dias para criar uma terra. Ou seja, há um gravíssimo erro na constituição humana. O homem não foi feito à imagem e semelhança de Deus. O homem não tem um pelo do cu parecido com Deus.
Homem é totalmente diferente de Deus. Toda essa ideia que existe, que vigora pelos séculos dos séculos, amém, é uma grande mentira constituída, proveniente de tal dúvida existente hoje, e que os senhores do Big Bang e os senhores do Haja Luz falam, não, nós temos livre-arbítrio, cada um acredita no que quer e não sei o que lá, e o mundo fica essa bosta que os senhores estão vendo aí, com gente falando o que quer, do jeito que quer, mas ao mesmo tempo seguindo uma Bíblia que ninguém quer e todo mundo tem que seguir, então tipo, já não é o que eu quero. Falam o que quer, mas tem um conteúdo escrito, então não está falando o que quer. Mas para fechar esse vídeo, que está dando 11 minutos, misturar as leis de céu, as leis da terra no céu, foi um gravíssimo erro. Porque agora eu vou misturar as leis do céu com a terra. E vocês vão ver que não é nada agradável misturar essas coisas. Era melhor não terem feito merda e misturado leis divinas para a escravidão humana, para o mercado de oportunistas se manterem o mercado em troca disso. Com isso, vocês vão ver que as coisas de Deus não batem com as coisas da terra. Entendeu? Porque o que existe aqui é o homem, ele é uma afronta a Deus. O homem foi enganado com um falso salvador do pecado. E o homem, a própria constituição do homem é ofensiva a Deus. O homem não ama a Deus, ele é a constituição da negação a Deus. Ele é oposto a Deus. Toda a existência humana é oposta a Deus. O fato de uma ideia, de uma junção vigorar é para dupla escravidão e duplo desentendimento, a dualidade que eu tanto narro aí. O homem não foi criado à semelhança de Deus, e nem física e nem moral. As coisas que o homem faz não agradam a Deus. Nem quando ele trata um cãozinho ou planta um quintal de flores ou ajuda 200 instituições. Isso foi uma coisa diabólica instituída para incumbir compromissos em todos os sentidos, de que isso é pecado, de que aquilo é pecado. Só que quando eu estou falando isso, você já deve estar pegando a Bíblia e falando assim, não, mas aqui é a palavra de Deus não está mais aí. A palavra de Deus nunca esteve aí. A escrita, eu já disse, é o mal. Por isso que vocês adoram a escritura. Por isso que vocês ficam presos a documentos escritos. E não conseguem mudar o que está escrito. É por isso que no filme do Efeito Borboleta ele usava a escrita lá para fazer as viagens no tempo. A palavra de Deus ficou presa numa escrita. Mas isso é uma outra história em que eu estou complicando se eu entrar nesse assunto agora. O que eu quero dizer e que eu fugi e diversifiquei bastante o assunto é que misturaram as coisas da terra. Ai, não faça isso porque não vai para o céu. Não faça isso porque vai para o inferno. Ai, porque a Bíblia manda isso porque Deus falou. Isso foi tudo uma fraude. Uma fraude. Matar, roubar, estuprar não tem nada a ver com você não ir para o céu. Você ser um assíduo na igreja não quer dizer que você vai para o céu porque eu não fui. Vocês estão equivocados, meu querido. E bem-vindos. Bem-vindos à abertura dos 7 selos. Eu coincidi isso com a viagem do tempo, tá? Eu coincidi isso com a viagem do tempo. Eu juntei as coisas. Né, já que nós vamos falar de coisas tão distantes, como não falar de viagem no tempo, né? Beleza? Foi um abraço, foi um prazer conhecer a Deus, para quem vai, porque muita gente vai aí. Vai com Deus, tá? E até um próximo vídeo.